Olá, meu nome é Eli Dias e eu gostaria de conversar com vocês a respeito da minha trajetória religiosa. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm dúvidas e tem muitas pessoas aqui também que já passaram por diversas religiões, como eu, e tem pessoas também que estão na sua religião quietinha, desde que nasceram e tá tudo certo, não tem ninguém errado aqui. Eu apenas quero falar de mim, porque aqui eu assisto muito vídeo. E nos vídeos eles falam para a gente ser o nosso próprio nicho, para a gente expor, né, um pouco da nossa vida, claro, com moderação, né, mas falando do que a gente aprendeu, vamos dizer, uma experiência que a gente passou. Então, hoje eu estou aqui falando da minha trajetória religiosa. E o que é que eu antes achava que era Deus e hoje eu já penso diferente, mas continuo acreditando no mesmo Deus. Então, a minha trajetória religiosa foi o seguinte: eu nasci, meus pais sempre foram católicos e eu também fui católica até eu acho que uns 30 anos por aí. Eu fui católica. Então, quando eu era muito jovem, criança, não entendia muita coisa, eu vivi muitos conflitos, né? Porque a religião católica, ela é muito boa e às vezes muito permissiva, também, porque assim a gente faz alguma coisa e só basta rezar um texto, rezar não sei quantas Ave Maria e pagar uma penitência, vamos dizer assim, que você está liberado, né? Então, eu acho que eu me expressei, não é bem permissiva, mas é assim, é mais fácil, vamos dizer, é uma religião mais fácil. Esquece que eu falei permissiva, nada a ver, certo? Me desculpem aí os católicos. Mas foi uma religião, sim, que durante muito tempo me guiou e às vezes eu penso, é a minha opinião, que existem religiões para, vamos dizer assim, para nos segurar de uma certa forma, para que você não cometa alguma coisa que depois você possa se arrepender. Então, eu acredito que as religiões servem como um freio para as pessoas, né? No caso meu, eu acreditava também nisso. Então, quando eu era adolescente, primeiro quando eu era criança, aí eu ia para a igreja, eu fiz primeira comunhão, e a primeira comunhão, a gente como um adolescente, a gente erra, né? Erra, peca, eu digo assim, entre aspas, porque não é um pecado. A gente está em plena evolução do nosso corpo e o que acontece? Era constituído um pecado eu responder a minha mãe. Então, se eu respondesse a minha mãe, eu estaria em pecado, poderia ser que eu morresse e fosse para o inferno. E no outro dia eu não respondia e eu vivia naquela corda bamba. E aos 12 anos eu fiz a minha primeira comunhão e era muito interessante. Eu olhava para as meninas e eu dizia, não é possível, isso era no meu pensamento. Não é possível que elas não tenham pensamentos como eu tenho, né? Pensamentos ruins, que todo mundo tem pensamento ruim. E tá ali, você só pode receber essa hóstia pela primeira vez se você for uma pessoa santa. E na realidade ninguém é santo, né? E naquela época eu já questionava isso. E eu, criança, eu me via muito assim, eu ia no inferno e vinha quase todo dia, porque se eu fizesse alguma coisa de errado, eu carregava uma culpa, né? E no outro dia eu não fazia, não carregava culpa, então eu vivia nessa corda bamba. Eu não sei se você está me entendendo, eu não estou culpando a religião, eu estou culpando o meu entendimento, o que era passado para mim. Então, eu vivi assim, aí fui fazer
a primeira comunhão, e no dia da comunhão, eu dizia assim, eu não posso ter raiva, eu não posso ficar aborrecida, porque eu vou tomar a hóstia, que é, né, o corpo de Jesus, eu não posso. E às vezes dentro de mim, naquele dia mesmo, eu lembro que vinha aquela pergunta, né? Mas será que todo mundo aqui não pensa alguma coisa de errado? Será que todo mundo aqui é santo? Né? Mas era um pensamento de uma adolescente cheia de perguntas, de questões, como tantas outras. Então tá, fiz a primeira comunhão e continuei. Inclusive, todos os sábados, eu tinha a eu gostava muito de rezar o ofício de Nossa Senhora. Eu não sei se você sabe, mas é uma reza que se reza aos sábados, que é bastante comprida, e eu, por vir da religião católica, eu rezava esse ofício todos os sábados. E foi muito interessante uma coisa que aconteceu nessa época, que meu pai, ele era alcoólatra, eu já falei aqui no outro vídeo, e ele já faleceu. E o meu pai, ele, como é que se diz? Ele era uma pessoa, eu hoje costumo entendê-lo e dizer que a vida também foi muito dura com ele. Ele era uma pessoa muito dura, mas ele arranjava uma confusão, era muito agressivo. Mas no dia que eu ia rezar esse ofício, ele ficava quietinho. Às vezes eu rezava cantado. E não era nem rezar assim, rezando, era tipo uns versinhos de cordel, parece mesmo. Mas eu cantava aqueles versos, às vezes eu acendia uma vela. E por muito, muito tempo eu fiz isso quando eu era solteira na minha casa, né? Tentando rezar, tentando pedir a Deus para que as coisas lá em casa melhorassem, que não houvesse tanta briga, né? E foi sempre, sim, muito complicado lá em casa, confusões por causa de bebida e também por causa de dinheiro. A bonita escassez, né, da vida da gente. Mas, tá, e passou essa... E aconteceu que o meu pai faleceu. E depois de algum tempo a gente saiu dessa casa, não morava mais nessa casa. E foi uma comadre minha, que já faz muito tempo, ela era mais velha do que eu, claro. Ela foi morar na casa dos meus pais, alugou a casa, né, a antiga casa. E uma vez, isso eu já não morava mais nem na cidade, aí uma vez ela chegou e falou para minha mãe, ô, dona fulana, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho sonhado muito com fulano, com meu pai. Aí ela, mas por que você está sonhando? Eu sonho com ele pedindo para rezar o ofício. Menina, eu fiquei pasma. Mas isso, não estou mentindo, isso foi uma coisa que aconteceu. E que se eu botar minha mãe aqui do lado, ela vai dizer. Então, minha mãe passou, né, a rezar o ofício. E até hoje ela tem 83 anos. E até hoje ela reza esse ofício. Ela é muito católica, né? Ela gosta muito. Inclusive, ela é um pouco triste, porque ela, na concepção dela, ela acha que eu não acredito, né? Só porque hoje eu tenho um ponto de vista diferente. Mas isso eu continuo acreditando no Deus que ela cultua, porque não existe dois deuses, né? Então, aconteceu isso e eu, sabe, sempre fui muito, eu era animadora de catecismo, eu era animadora na igreja, eu participava de muita coisa da igreja, eu gostava, assim como hoje em dia, lá nesse interior que eu fui criada, muitas das moças como eu, é tudo da igreja, ou é da igreja evangélica ou é da igreja católica, mas o pessoal do interior, eles sempre têm essa religiosidade muito aflorada, né? Porque é passado de pai para filho, de mãe e tudo. Então, o que aconteceu? Eu vivi essas experiências e eu carregava uma culpa porque eu não poderia ser ruim, eu tinha que ser boa o tempo todo. E bom, ninguém é. Por quê? Cada um de nós carrega conosco uma parte boa e uma parte ruim. Vai depender das suas escolhas
Qual é que você quer usar mais? Isso eu não entendia e eu carregava essa culpa por muito tempo. Fiquei na igreja católica bastante tempo, ia para as missas, fiquei bastante tempo. Até casei, não casei na igreja católica, casei só no civil, mas continuava muito indo para a igreja, gostava e tal. Mas dentro de mim chegou um tempo que eu ficava o tempo todo, mas será que é isso mesmo que eles dizem? E chegou um ponto de eu ir tanto para a missa que eu ficava cansada daquele ritual. Eu tenho que ser verdadeira, eu ficava cansada daquele ritual. Era todo dia, eu já sabia de cor tudo. É tanto que se hoje eu for assistir uma missa, eu sei de tudo o que é que vão dizer. E eu ia todos os dias para essa missa e já sabia de tudo. Então eu ficava esperando, impaciente, o padre falar a interpretação do evangelho, né? Porque eu queria escutar o que é que ele tinha que dizer. E aí aquilo eu ficava numa espera louca, querendo saber o que era que ele ia dizer, né? Às vezes batia com alguma coisa, às vezes eu pensava. Gente, eu sempre fui uma pessoa de questionar. Eu dizia, alguns dos meus questionamentos eu vou falar. Eu dizia, por que é que Deus ama todo mundo, que diz na Bíblia que ele ama todos sem acepção de pessoa? E por que um nasce tão pobre, desgraçado debaixo da ponte, e outro nasce tão rico? E a minha cabeça pequena, né, porque era só acreditava naquilo ali que me diziam, era fechada, eu ficava com essas perguntas, e começou aquilo a me incomodar, e eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu não fico quieta? Por que que eu não aceito o que fulano diz, o que o padre diz? Sei lá, e eu fiquei, mas eu não conseguia. Então, nesse tempo, houve umas confusões na minha vida, né? E eu me separei e foi muito conflitante. E às vezes eu pensava que eu estava sendo castigada, e quando eu chorava, e olha, gente, eu acho que nessa época, na minha opinião, me trouxe muito sofrimento interno por achar isso, né? É, Aí passou e eu tava com essas coisas todas, essa confusão que a gente quando tá numa separação, num caso de separação, a gente perde muito, né, o nosso caminho, vamos dizer assim, fica meia confusa. Aí eu, nessa época, me separei, imediatamente eu fui morar com outra pessoa, e sofri também, né, por causa de escolhas erradas, sofri bastante, e eu sempre no fundo achava que era tipo como se eu estivesse sendo castigada. Eu não pensava que eram as minhas escolhas que era errada por eu estar ali. Eu achava que era um castigo, que Deus estava me castigando, né? Porque eu fui ensinada assim. E eu fiquei até até essa separação, acho que essa separação aconteceu, acho que eu tinha uns 30 anos, 32 anos, e eu fui morar com essa outra pessoa totalmente conturbada, uma relação, é aquilo que eu já falei aqui, eu saí de um pai alcoólatra, aí vim para uma pessoa que não era alcoólatra, não era, mas era uma pessoa, eu considero assim, muito permissiva, assim, aceitava tudo que eu fizesse, que se dizia que gostava muito de mim, e não é esse o assunto do vídeo, né? Então, eu estava passando nesse segundo casamento por uma fase muito ruim mesmo, muito ruim. Ainda para acabar a história, ainda engravidei, fiquei mais desesperada com essa gravidez, eu não via perspectiva para mim. Eu já tinha 2 filhos, né? E meu ex fez a maior confusão por causa dos meninos, botava os meninos contra mim. Hoje a minha filha diz que o nome certo é alienação paternal, mas no meu caso foi maternal. E foi muito ruim. Essa época eu estava muito ruim. Eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava no supermercado, eu não tinha paz.
Eu chegava em casa e era só inferno, só briga, e eu com aquela barriga. Me vi tão desesperada que eu digo, ai, não vou nem mais para a igreja. Eu quero procurar alguma coisa para mim. Aí foi quando eu encontrei uma moça e ela disse assim, e eu não gostava dessa menina, era muito incrível isso. E um dia, de manhãzinha, ela chegava sempre primeiro, porque eu vou contar isso aqui rapidinho, mas eu não gostava dela, por quê? Ela era evangélica. E evangélico não assiste, não escuta a música do mundo. E eu amava o pagode. E eu chegava cedo, que era para botar no pagode, porque quem chegasse cedo mandava no rádio. Aí eu chegava cedo e danava pagode. Ela não podia mexer, porque era a pessoa que chegava primeiro. Aí um dia eu cheguei, né, e eu tava chorando muito no banheiro. Aí essa menina veio pra mim, aí falou, o que é que você tem? O que foi que houve? Porque você tá chorando? Aí eu falei, eu tô passando pelos problemas que eu não tô entendendo, porque que não sei o que, porque não sei. Se fosse hoje, com a cabeça madura que eu tenho, eu sei que foram mais escolhas, né? Não teve nada com Deus. Foi só eu buscando o meu caminho, mas assim, buscando por vias ainda não certas. Aí, tá, ela disse, por que você não vai na igreja? Eu disse, você está me chamando para ser evangélica. Eu não quero ser evangélica. Eu nasci no catolicismo. Ela, não, mulher, olha. Aí eu ainda disse assim, se você estiver achando que eu vou, vamos dizer assim, que eu vou para a igreja botar a bunda para cima e ficar lá orando, eu não vou. Ela disse, que isso? Você não precisa fazer nada disso. Você vai, não pensa nisso. Você só vai. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você sai, você vai embora. Você não é obrigada a ficar lá. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu disse, realmente é verdade, eu estou passando por tanta coisa. Eu vou procurar uma solução. Aí eu fui. Aí quando eu tô lá, eu tô vendo que o vídeo vai ser bastante longo e talvez eu divida ele em dois. Mas eu fui. Um dia, tava aquele dia, sabe? E eu chamei ele, né, meu companheiro, e disse, olha, vamos na igreja. Porque eu disse, não, a gente não é obrigada a nada. A gente só vai. Aí ela ainda disse assim, vai na igreja batista. A igreja batista é mais assim como você gosta. Aí eu disse, tá bom, eu vou. Aí fui, saí com ele, fomos para essa igreja. Aí chegamos lá, eu gostei demais. Eu amei, né, estar lá. E não tinha nada daquilo que as pessoas diziam, que as pessoas ficavam de bunda para cima, gritando, não sei o quê. Pelo menos lá não tinha, né? E eu gostei demais. E eu lembro que, por incrível que pareça, eu... Como é que eu quero dizer? Eu fui dormir, depois de tantos os dias de perturbação, eu dormi uma noite maravilhosa. Eu lembro até hoje que eu dormi muito bem, né? E a partir daí eu disse, gente, eu vou conhecer, eu vou continuar indo para me conhecer. Porque até aí eu tinha um preconceito muito grande, porque só a religião que eu estava era que era certa, foi aqui que Jesus criou, a minha religião não podia trair meus pais. E eu disse, não, eu quero saber. E também existe aquela tal frase, quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E eu estava num momento de dor. Eu disse, eu tenho que buscar alívio, e eu vou buscar lá. Aí comecei a frequentar, gostei muito, não me inteirava muito com as pessoas, eu queria só escutar a palavra e tal. Mas assim, uma coisa que você pode não entender o que eu vou falar, mas o que eu achava chato era que as pessoas cantavam muito
cantavam. Vamos dar oportunidade. Quando já estava perto do pastor falar. Vamos dar oportunidade a não sei quem. Vamos dar oportunidade a não sei quem. E eu achava tão chato isso, de estar esperando. Levanta, bate palma, senta, bate palma, levanta. Isso, para mim, eu comecei a achar chato. Mas eu digo, esse é o preço, né? Eu vou continuar. Aí fiquei lá. Aí depois de um certo tempo na igreja, aí comecei a ser muito amiga dessa moça. Aí ela dizia, leia isso aqui, leia isso aqui. E eu lia, muitas vezes não aceitava, muitas vezes não entendia. Mas eu lia e continuava. Aí vim para morar em outra cidade, fui morar em outra cidade. E nessa cidade eu também fiz amizade com pessoas evangélicas, então eu mudei totalmente a minha vida. Eu não bebia, eu gosto muito do forrozinho, e eu não, de jeito nenhum, isso era errado. Mas hoje eu entendo que tudo isso eu fazia também, não era para agradar a Deus assim, de coração, porque eu estava ali. Não, era porque eu queria que através desse meu modo de agir, Deus ia fazer um milagre em mim, ia transformar fulano, ia mudar minha vida. Quando que a nossa vida, agora que eu entendo isso, ela só muda se você mudar. Se você mudar, tudo ao seu redor muda, mas se você continuar sendo aquela mesma pessoa, com aquele pensamento arcaico lá de trás, que botaram na sua cabeça, você não vai mudar. Não haveria mudança. Hoje eu entendo isso. E eu fiquei uns 4 anos nessa cidade. E esses 4 anos eu ia, e essa pessoa que eu vivia, e bebia, e aprontava, e eu ali orando, pedindo uma transformação, e não transformou, pelo menos naquela hora, naquele tempo, enquanto eu estava ali, ele não mudou, continuou tudo do mesmo jeito, foi pior, né? Nessa época eu enlouqueci, engravidei também, e eu já tinha 3 filhos, e eu me vi mais desesperada e buscava mais a religião, buscava mais a Deus, e buscava, e era aquela busca incessante, aquele sofrimento incessante, e sofre, reza, e nada mudava. E eu voltei de novo para o Rio, para outra cidade, onde eu estava já. E lá continuei também ainda na igreja batista, e fiquei lá acho que ao todo, acho que deve ter sido uns 8 anos, 6 anos por aí que eu fiquei sendo evangélica, sendo essa pessoa, escutando piada da minha mãe, que a minha mãe nunca aceitou, gente, ela nunca aceitou. Vai pedir dinheiro ao pastor, vai pedir dinheiro, não sei o que, era piadas e mais piadas. Porque a religião certa é a católica, e até hoje ela tem. E eu jamais vou discutir com ela, vou dizer que não, porque ela tá certa, porque foi passado para ela assim, e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada errado. E passou, e eu fiquei nessa igreja bastante tempo. E no Rio eu fiquei também na igreja batista e continuava as mesmas coisas. E aí foi que veio problema, e tome problema, e haja eu orar, e haja eu pedir, e até aí para mim estava tudo certo, eu estava fazendo o que era certo, esperando um milagre, né? Mas não aconteceu o milagre. E eu continuei naquela vidinha, até que um dia eu fui cansando, sabe? Eu comecei a botar defeito nas pessoas, e eu dizia que as pessoas só falavam comigo pelo interesse delas, e as pessoas que tinham mais condições, porque nessa época minha autoestima estava lá embaixo, e eu dizia que aquelas pessoas que tinham condições, que estavam mais arrumadas, não ligavam para mim, só falavam comigo quando precisava de alguma coisa. Eu
comecei a botar defeito e comecei a olhar diferente para aquilo tudo, até que um dia eu conversei com o pastor, né, e expus meu problema como se ele fosse resolver. E não vai, cara. Problema de marido e mulher, a gente tem que resolver. É eu e ele. Hoje eu sei disso. Para que eu fui conversar? Qual era? O que é que ele sabia da minha vida? Ele sabia da religião, mas da vida cotidiana de cada um não sabia. E eu fui me abrir com ele e tal, e passou um tempo e nunca mais esse homem perguntou nada. Se eu não sei se ele viu que eu não estava nem aí porque ele dizia, não sei. E eu sei que eu me afastei, não quis mais, não quis sair fora. E tá, fiquei solta, né? Até aí, sem acreditar em nada, mas sempre tive aquela fé em Maria. Mesmo eu sendo evangélica, eu não descartava Maria da minha vida, porque eu, até hoje, eu acho que ela foi uma mulher incrível, que ela é citada na Bíblia várias vezes, que ela foi a escolhida, né, vamos dizer assim, para ser a mãe de Jesus. E claro que ela tem um valor. Quem disse que ela não tem valor, né? E eu sempre gostei muito de Maria e graças a Deus nunca houve um desapego entre a gente, apesar do meu entendimento hoje isso é totalmente diferente, mas ainda assim eu creio, né? Mas fiquei esse tempo assim. Houve a separação e houve a separação, muita dor de cabeça, os meninos. Eu fiquei com 4 filhos sozinha no Rio de Janeiro, trabalhando, cortando cabelo para criar meus filhos, sabe? Numa luta danada. Às vezes pegava meu pequeno e botava a pequenininha no carrinho, botava prancha, secador e tesoura e saía pelas praças no Rio de Janeiro cortando cabelo. E eu fiz muito isso. Trabalhei para lutando para criar meus filhos. Graças a Deus, dessa história toda, eu fiquei com uma casa, eu já não pagava aluguel, né? Então eu trabalhava para cuidar dos meus meninos, pagava aluguel do salão, sim, porque eu tinha um salão. Eu não queria trabalhar em casa e eu trabalhava, pagava aluguel do salão e consegui superar tudo isso, entendeu? E para mim foi muito aprendizado. Eu aprendi demais, demais com a igreja, com uma religião, com o catolicismo. Eu acredito que tudo é nos dado no momento certo para você ir acordando aos poucos. Pelo menos para mim foi assim. Eu tive um despertar pouco, mas nunca deixei de questionar. Eu sempre, como é que se diz? Sempre questionei, eu dizia assim, eu conheci uma moça, vou fazer a segunda parte desse vídeo, porque já está em 30, quando chegar a 40, eu mudo para fazer outro. E uma moça, ela tinha muita condição de ter um filho, ela tinha demais. O marido dela tinha dinheiro e ela fez tratamento, olha, totalmente católica. Nossa, até hoje é. E eu vou te dizer, essa pessoa fez tratamento, tu conseguiu engravidar, fez um tratamento. Aí conseguiu engravidar e acho que o neném estava com 5 meses. E ela já tinha comprado quarto, já tinha comprado tudo. E ela perdeu esse neném. E para ela foi muito triste. Foi horrível, eu imagino. E você também que já perdeu, né, que passou por alguém com essa crise, com essa situação, foi muito triste. E eu lá no fundo, eu ficava me perguntando, que isso? Por que Deus não deixa ela ser mãe? Se ela tem condições de criar e educar uma criança, por que ela não pode ser mãe? Aí quando aquela, lá na periferia,
Lá no subúrbio, ela às vezes nem quer ser mãe e ela engravida. E eu digo, o que é isso? Aonde está Deus? Cadê Deus? Que eu não estou sabendo ver isso. E eu sempre questionei, eu não vou negar, eu sempre questionei Deus, eu sempre questionei. E outra coisa também, eu dizia, aí um pessoal também, eu estava lendo um livro, acho que de Padre Fábio de Mello esse livro, e um pessoal perdeu um filho, um casal perdeu um filho muito amado, muito, 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 muito amado. Eu acho que eles só tinham esse filho e ele perdeu esse rapaz num afogamento. E eu dizia assim, meu Deus, tanta gente, tanto bandido na rua, porque eu morava numa cidade violenta. Eu dizia, tantos aqui fazendo atrocidade e um rapaz que não tem nada a ver, ele morre. Que Deus, onde é que tu estás que não está vendo isso? Eu perguntava, gente, eu não posso mentir, eu tenho que falar a minha verdade. E a minha verdade é essa, eu questionava. Aí eu ficava sempre sem resposta, sem resposta, sem resposta. Aí entrei no outro relacionamento, e esse relacionamento, o cara era espírita, né? E eu não entendia nada de espiritismo, nada, zero, zero espírita. E muito pelo contrário, com muito preconceito, muito, 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 eu tinha muito preconceito. E só que antes disso, até quando eu morava ainda no meu primeiro casamento, eu morei dentro de um centro espírita. Meu marido era caseiro e eu morei lá. Assim, o pessoal dizia, porque tu vai ver isso? Nunca vi nada, nunca me atrapalhou em nada. Muito pelo contrário, olha, eu recebi tanta ajuda daquele povo com os meus filhos, o pessoal lá pagava, era escola particular para meus meninos mais velhos. E olha, eu recebi muita ajuda, isso ainda foi no meu primeiro casamento. E eu conheci essa parte, não me aprofundei, porque eu me intitulava muito católica, mas eu tinha que morar lá porque era o trabalho do meu marido e eu tinha que ficar lá mesmo, morando lá. Então eu assistia aquele pessoal, às vezes eu ia na sala dele, às vezes eu fazia consulta também, mas assim, era como se eu não acreditasse. E chegou o tempo que eu tinha que mudar e eu tinha que provar de, de outras de outra sabedoria, né? Para poder eu me achar nesse mundo, porque até aí eu ainda continuava na certeza que Deus existia, mas ainda era aquele Deus punitivo, que castiga, que corrige, que não sei o quê, e eu tinha esse Deus na minha cabeça e eu comecei a mudar daí para frente, né? Então, daí para frente, a minha trajetória sobre Deus abriu, a minha mente abriu um pouquinho e eu consegui começar a entender, mas diante de muito preconceito, preconceito dos meus pais. Eu mesmo dizia, Deus me livre que eu não vou morar num lugar, se bater tambor eu não vou. E, menina, era muita falta de sabedoria. E foi muito interessante essa minha fase, sabe? Eu acho que ali já era Deus assim, sabe? Mostrando as faces, as várias faces que são mostradas para as pessoas entender sobre Deus. E eu entendi sobre Deus. Eu sei que Deus não está lá separado de mim, Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo, Deus está aí com você. E você nunca pode se separar dele, porque você é ele, sendo uma experiência aqui na Terra. Entenda isso. Então vamos para a parte 2, tá? Porque como já tem 36 minutos, vai ficar bem puxado, eu ainda tenho algumas historinhas. Então eu espero ter ajudado você nessa primeira parte. E se você quiser, você vai lá para a segunda, tá bom? Um beijo no coração de vocês.